Olá, crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Prof. Rúbia e hoje, na nossa aula de Geografia, nós vamos revisar tudo que nós conversamos nesse bimestre. Vamos lá? Vamos começar? Olhem essa imagem, que linda! Foi dessa forma que nós começamos o nosso bimestre. Nós começamos o bimestre pensando nas moradias. E moradia como um lugar de abrigo e um lugar de convivência. Por quê? Porque a moradia, independente de qual seja, independente de como seja, ela tem a função de nos proteger do sol, da chuva, do vento, do frio, do excesso de calor. A moradia, ela nos protege. E ela também é um lugar onde nós convivemos com outras pessoas. Pessoas que de vez em quando, bem de vez em quando, a gente briga um pouquinho, mas são pessoas que a gente ama muito, apesar de algumas discussões de vez em quando. Por isso, ela é um lugar de convivência, é um lugar de abrigo, é um lugar de proteção. Vamos ver o que nós estudamos sobre moradia durante esse bimestre? Vamos lá? Eu quero começar com vocês com um poema. É um poema da Liana Leão e esse poema está num livro, um livro chamado O Livro das Casas. Diz assim, o título é Minha Casa. Vamos ler? Em minha casa de janelas e paredes, e salas e quartos, guarda a história da minha vida, da minha família, é o meu porto seguro, protege o meu sono, embala os meus sonhos e me permite dormir em paz. Essa é a nossa casa. É um local que tem janelas, que tem paredes, que tem salas e quartos, que são os dormitórios, são os cômodos. Guarda a nossa história, guarda a nossa família, é o nosso porto seguro, protege o nosso sono, embala os nossos sonhos e nos permite dormir em paz. Que lindo esse poema, que a nossa casa realmente, né, possa representar tudo isso para nós. Só que nem sempre as casas tiveram a estrutura que elas têm hoje. Há muito tempo, lá atrás, os homens, chamados de povos pré-históricos, eles moravam em cavernas. Olhem essa imagem aqui. Era assim que eles se protegiam da chuva, do vento, do sol, do muito calor. Eles se protegiam em cavernas. Com o passar do tempo, e essa outra imagem aqui é uma das primeiras moradias do ser humano, construída em pedras, aos poucos as moradias elas foram mudando. E vejam, aqui parece que tem um ambiente só, né, aqui dentro. Aqui nós não podemos ver a parte de dentro, mas parece que é tudo uma coisa só. Hoje não. Hoje as casas, elas são divididas e organizadas em cômodos ou dormitórios. Dependendo do local, ela ou é chamada de cômodo ou é chamada de dormitório. E aí nós temos, muitas casas têm a sala, que é o local onde se recebem as visitas, as pessoas assistem televisão. Tem o quarto para descansar, para estudar. A cozinha, que lugar gostoso, para preparar as refeições. O banheiro, que é o local que nós cuidamos da nossa higiene pessoal. Esses são alguns dormitórios da casa. Existem casas que têm outros, existem casas em que a sala e a cozinha são juntas, né? Ou a sala e o quarto. Isso depende muito das possibilidades e das condições para essas construções. Por isso que existem tipos de moradias diferentes.
Nós temos os prédios, né, onde nesses prédios existem vários apartamentos. Nós temos os sobrados, onde tem uma parte que é térrea, existe uma parte superior, e normalmente nesses sobrados existem acessos como escada, como rampas, que dão acesso ao outro andar. E nós temos as casas térreas, né? Nós temos aquelas casas que têm um andar só. As moradias, elas se diferem porque vai depender muito das condições climáticas, das condições geográficas, do gosto das pessoas, das condições financeiras. Então, cada um constrói a sua casa da maneira que pode e, às vezes, da maneira que gosta. E é muito importante nós respeitarmos as pessoas, independente dos locais onde elas moram. Para construir essas casas, nós usamos recursos da natureza. Esses recursos da natureza, eles são transformados e se transformam em materiais de construção. Né? Nós temos aí o barro, que muitas vezes se transforma em tijolo, nós temos a madeira, nós temos as telhas, nós temos a areia, temos a palha, temos os iglus que são feitos de gelo, lembram? Esses materiais também são diferentes dependendo das localidades onde eles são, onde essa moradia é construída. Se o local é muito frio, é um tipo de material. Se o local é muito quente, é um outro tipo de material. Isso vai depender das localidades. E para uma casa, para uma moradia ficar pronta, ela passa por diferentes fases. Desde a primeira, onde o engenheiro que cuida de toda essa construção, o arquiteto que faz o desenho desta casa, desde o momento da escolha do terreno, até a sua fundação, que é aquela parte mais sólida que deixa a casa firme, até toda a sua montagem, que leva um tempo para isso, até a sua entrega. Toda construção de uma moradia, ela tem fases. É claro que essas fases podem ser diferentes umas das outras. Esse exemplo dessas etapas aqui é de uma casa de alvenaria. Talvez, se fosse uma outra casa, aqui nós teríamos outras fases. E essas construções também envolvem diferentes profissionais. Por exemplo, alguns deles: pintor, o eletricista, o pedreiro e o engenheiro. Esses são profissionais que participam das etapas de construção das moradias. E são alguns profissionais. Às vezes temos outros também. Gostaram de revisar? Quanta coisa a gente aprendeu esse bimestre, não é mesmo? Em especial, que a nossa moradia, que a nossa casa é um lugar muito especial e nós devemos amar o lugar que nós moramos. Nós vamos nos encontrar num próximo vídeo para fazermos atividades sobre essa temática. Tá certo? Nos encontramos lá. Um beijo. Tchau, tchau.